Que alegria estar com você. É um prazer enorme para mim, mais uma vez, estarmos juntos nesse projeto de vermos a Igreja de Jesus abençoando todas as famílias da terra. E eu estava hoje pensando em falar com você exatamente sobre uma questão básica e fundamental no que diz respeito a como podemos abençoar esta terra. Eu estava querendo fazer a seguinte pergunta à guisa de introdução. Você está trabalhando para formar o quê? Líderes ou seguidores? Preste atenção. Esta é a pergunta introdutória que lhe faço. Você está trabalhando para formar líderes ou somente seguidores? Se você está formando somente seguidores, você vai ter um crescimento, só crescimento. Mas se você está trabalhando para formar líderes, então você vai ter multiplicação. Porque não existe multiplicação sem líderes treinados, formados e preparados. Apenas frequentadores, seguidores, pessoas simpáticas ao seu trabalho, ao seu ministério, às coisas que você faz, isso não é o suficiente. Elas podem até gostar muito de você, seguem você, gostam de você, você as inspira e as abençoa, elas ficam muito satisfeitas e você tão somente tem ao seu lado seguidores. Jesus nunca se preocupou em formar seguidores, ele formou líderes. Porque dos seus seguidores ele os transformou em líderes, homens preparados para multiplicarem-se, a fim de que quando ele deixasse este mundo, aqueles seus seguidores pudessem ser instrumentos que ele poderia contar para abençoar e cumprir com o projeto de abençoar as famílias da terra. Então eu estava aqui pensando exatamente na palavra de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, os versos 1 aos versos 4, quando Paulo diz assim, preste atenção. Portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, pois nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 aos versos 4. Os líderes, quem são? São aqueles que estão dispostos a pagar um preço mais alto, segundo aquilo que Paulo está dizendo. Os líderes são aqueles que não desistem por causa dos sofrimentos, das lutas e dificuldades que se lhes apresentam. Os líderes são aqueles que sabem priorizar aquilo que na vida deles é mais importante, o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, nada para eles é mais importante do que priorizar o que para Deus é prioritário. Paulo aprendeu, portanto, que o segredo da expansão do reino de Deus está não somente em pastorear as ovelhas, em cuidar bem delas. Isso a gente faz sempre. Mas, em primeiro lugar, formar outros líderes. Lembre-se da visão que a comunidade da graça insiste em proclamar. Uma igreja-família é a família de Deus que vive o amor de Cristo a fim de alcançar o próximo e formá-lo e transformá-lo em discípulo. Esta é a base. Esses são os 4 fundamentos da declaração de fé da comunidade da graça da nossa visão. É a família de Deus que vive em amor, que alcança as pessoas, o próximo, e que depois de alcançá-los, trabalha para que eles sejam transformados em discípulos de Jesus. Então Paulo aprendeu que estas são as prioridades fundamentais do seu ministério, e que homens fiéis, quando levantados, são capazes de ensinar a outros também, a fim de que sejam fiéis. Esses homens é que serão os futuros líderes.
essas pessoas serão também capazes de formar a outras pessoas. Quando falo homens aqui, me refiro a genericamente falando, homem e mulher. Serão capazes de formar a outros, de cuidar de outros. Então, talvez, e aí é uma dúvida que eu tenho, nem todos os que investimos tempo nas pessoas se tornarão líderes. Eu sei, isso é triste, eu sei que é verdade, mas por vezes a gente investe tanto tempo em pessoas que nunca serão líderes. Isso é uma verdade. Nunca vão conseguir formar a outros. Agora, precisamos identificar na nossa célula, lá no nosso G100, aqueles que realmente têm um desafio claro e completo para este projeto, e então prepará-los como homens fiéis para que eles possam reproduzir o desafio que um dia o Espírito Santo colocou no meu e no seu coração, sendo capacitados a ensinarem a outros. Então, esta capacidade, meu querido, esta capacidade não se traduz meramente em conhecimento intelectual. Tem gente que pensa que a capacidade é só capacitação intelectual, é conhecimento intelectual. Não é isto somente. Claro que o conhecimento intelectual também é importante, mas aqui é capacidade destes líderes que são convocados, que são chamados, que são treinados, a fim de que eles possam cumprir com esses 4 fundamentos que o apóstolo São Paulo deixa para nós no texto que eu li para vocês nesta hora, que se resume a partir do verso 1 da seguinte forma. Primeiro, capacitados pela graça de Deus. Fortifica-te na graça, diz o apóstolo São Paulo. Quer dizer que são homens e mulheres que experimentaram a graça de Deus, foram perdoados, transformados e agora capacitados para a continuidade do ministério de Jesus, que eles entenderam, tornou-se a vida deles. Segundo, capacitados na fidelidade, capacitados na capacidade de aprender, capacitados pela disponibilidade para fazer a obra de Deus, quer dizer, a renúncia, a entrega, a doação, serviço espontâneo, voluntário, capacitados como homens fiéis, ensináveis e disponíveis, aptos e habilitados para toda a boa obra. Estas são as pré-qualificações de todos aqueles que você naturalmente há de destacar para serem os seus companheiros de ministério, discípulos amados que hão de reproduzir-se em novos discípulos que hão de cumprir com o projeto para o qual o Senhor tem deixado com a igreja dele. O terceiro aspecto, dentro deste texto que li para vocês, de Paulo a Timóteo, capacitado para suportar os sofrimentos, as lutas, as dificuldades. É fazer a obra de Deus, é ir contra o mundo, é ir contra a correnteza, é ir contra o conceito natural da religião que temos aqui ao nosso lado, é quebrar paradigmas, é enfrentar novos desafios, é observar os grandes projetos para os quais Deus nos tem convocado. É capacitados a suportar sofrimentos, lutas, dificuldades, são aqueles que suportam, que vão em frente. Estes é que formarão outros também e que estarão dispostos a ensinar a outros também, pela experiência pessoal que eles hão de ter. Então precisamos de perseverança para que depois de fazer toda a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa, como diz a própria Escritura. E por fim, a quarta qualificação do obreiro e do discípulo que está apto e disponível para o serviço do reino de Deus, a fim de completar com o ministério para o qual eles foram convocados. Quarta característica é que ele está capacitado em colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Que quem coloca a mão no arado e olha para trás, disse Jesus, ele não está apto para o reino de Deus, não está apto para o ministério, assumiu a responsabilidade e agora se enche de desculpas para terceirizar a sua responsabilidade, ou às vezes até abandonar a sua responsabilidade, é de fato a evidência de que ele não entendeu nada a respeito do reino de Deus. Ele está disposto a sempre sacrificar alguma coisa por amor a Cristo, pois esta é a qualificação legítima do discípulo de Jesus. Então lembre-se, meu querido, e aqui finalizando esses pensamentos, de que líderes que multiplicam sempre enxergam o melhor nos seus
liderados. Sempre está vendo e observando a potencialidade que cada um deles possui. Eles não ficam focalizando nos seus liderados as falhas que eles possuem, porque todos nós temos falhas, mas eles focalizam na potencialidade, nos recursos, na força, no vigor, na capacidade, nos pontos fortes que eles têm, a fim de que a partir daí eles possam melhorar e servir ao Senhor com mais graça, através da oração, da comunhão, da perseverança na palavra e da fé nesta palavra para a qual eles foram convocados. Lembre-se sempre de uma coisa: líderes que multiplicam escolhem pessoas fiéis. Líderes que multiplicam-se escolhem pessoas ensináveis, disponíveis e investem tempo, oração e intercessão. E sempre encorajam estas pessoas com mansidão e amor, a fim de que elas sempre cumpram cada vez melhor o projeto que Deus tem colocado em suas mãos. Sempre com espírito de servo, nunca de dono. Nós não somos donos de ninguém. Somos sempre os serviçais, aqueles que estão prontos para servir, para doar, para entregar, para lavar os pés e para cuidar bem das pessoas. Liderança sempre deve ser acompanhada do seu exemplo, deve partir do seu exemplo, como dizia o apóstolo São Paulo. Sejam meus imitadores. Como dizia Jesus, eu faço somente aquilo que vi o meu Pai fazer. Portanto, futuros líderes das nossas células também farão aquilo que eles virem os seus líderes fazendo. Se você, como líder, não faz, naturalmente você não tem nada a reclamar dos seus liderados, porque não há nenhuma possibilidade de tê-los ao seu lado quando eles não veem em você nenhum exemplo inspirador. Para isto precisamos andar juntos nesta comunhão. Seja um líder como este, forme líderes como esses, e a partir do seu próprio exemplo, seja um formador de líderes, abençoador de pessoas e instrutor de discípulos amados que hão de tornar-se mais parecidos com Jesus, tanto quanto você. Portanto, a pergunta inicial era esta: você está formando o quê? Líderes ou seguidores? Se você quiser crescimento, forme seguidores. Se você quiser multiplicação, forme líderes. Que a graça de Deus esteja sobre você, sobre o ministério que você representa, sobre esta comunidade linda que o Senhor tem dado para você pastoreá-la. Faça com amor. E lembre-se que a prova inequívoca do amor que você tem por Jesus é que você cuida bem das ovelhas do seu rebanho. Lembra-se do que Jesus disse a Pedro? Pedro, você me ama? Então a prova de que você me ama é: apacenta as minhas ovelhas, cuida bem das minhas ovelhas. Prova de que você ama Jesus é que você cuida bem das pessoas. Cumpra o seu projeto, cumpra o propósito para o qual você foi convocado. E a graça abundante de Deus estará à sua disposição. Isso é precioso para mim. Vamos juntos nesta empreitada, nesse desafio. E nunca esqueça, eu amo muito você. Precioso para mim. Isso é uma dádiva, um presente que Deus tem dado a mim, para que eu possa reconhecê-lo. Hoje e até o dia da eternidade. Beijo grande.